Bem, então pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra gente ter um anexo sobre o culto online, tá? Então, sobre o culto online, agora a base de versículo, ela não é mais quando a gente solta o versículo, a gente solta a base e o versículo junto, até porque o versículo é animado. Eu vou soltar só a base do versículo, ele é animado. Então, por ele ser animado, não dá para colocar um move, que é o vídeo da base, junto com a letra. A gente não consegue fazer isso. Então, a base do versículo ela fica solta aqui. E aí, o que eu tenho que fazer nela primeiramente? Já está tudo feito isso lá no ProPresenter, mas o que eu preciso fazer desde o início? Tá? Eu preciso editar a base de versículo aqui com o botão direito sobre ela e vim aqui em inspecionar, só que ele não funciona aqui, eu tenho que fazer numa base estrutural, então aqui na mídia, botei aqui Inspector, que é inspecionar, eu vou vir aqui na linha e vou ver aonde ela termina, onde ela começa a cortar, e eu preciso que ela fique fixa, então ela começa a cortar onde está o pontinho vermelho. O que eu fiz? Eu selecionei onde eu quero que ele fique, então eu vim aqui, eu falei, eu quero que ele pare de cortar aqui, então aqui ele está certinho. Eu clico nesse Alt. Esse Alt ele é onde eu quero que termine. Então eu quero que ele termine fixo. Eu não quero que ele fique fechando. Até porque senão fica feio, porque a gente vai ter que soltar os dois separados. Então quando eu faço isso e fecho, quando eu solto o versículo, a base do versículo, ele não vai voltar a fechar. Ele vai parar. Tá? Ele parou. Só que além disso, eu tenho que vir com o botão direito e aqui no playback, eu tenho que dar um stop nele, porque senão ele fica em loop. Então tudo que a gente importa ele vai estar em loop. Em primeiro ponto, aquilo que eu quero que fique fixo, eu coloco em stop para ele parar. E aí eu joguei ele aqui para cima, automaticamente ficou junto com a minha base de versículos. E aí eu preciso montar os versículos. O primeiro versículo, quando a gente não tem nenhuma casa, eu faço ele da seguinte forma: eu vou abrir a edição, vou importar uma imagem, tá? Vou importar uma mídia aqui, porque eu tenho um ponto fixo desse cara, desse animação, como PNG. E aí a gente tem aí dentro, no Drive, a gente tem um OneDrive Zion Church aí. Então ele vai abrir, vai lá em mídias de culto, Live Zion, sempre úteis. Eu vou ter aqui, ó, base de versículos. Eu tenho ele em foto e em vídeo. Eu preciso usar ele durante os cultos ou vídeo. Mas para fazer a edição eu posso usar ele em PNG. Então vou importar ele aqui, ele vai trazer a importação para cá. Eu adiciono uma escrita aqui. E aí essa escrita eu vou casar exatamente no quadradinho que falta. Aqui no quadradinho que a gente vai usar. Então eu vou casar ele aqui no quadradinho. Tá? Beleza. Aí eu vou colocar aqui a letra, vai ser a Gotham, ela já está importada aí, que é essa letra aqui, Gotham, que a gente vai usar, ela como médium, tá? Centralizado, sempre centralizado, para ele ir crescendo de acordo com a escrita. E eu vou escrever, então eu vou botar aqui Tiago 10, 3, 10, 4. Se eu colocasse aqui Apocalipse, ele também daria. Então se eu colocar aqui qualquer palavra, ele vai caber porque ele está centralizado e ele vai casando com o processo. Então esse é um dos processos que a gente faz. E aí você, depois que fez essa escrita, a gente apaga a base, que é essa aqui, ó, base de versículo. Eu vou apagar ela, botão direito, deletar, e vou deixar somente a escrita. E aí, com base nesse aqui, a gente duplica, botão direito, vou dar um copy, botão direito aqui de novo, um paste. Ele criou um outro. E aí, com base nesse, eu vou só alterando o nome. Então, agora é Tiago 1, 10. E aí, sucessivamente, eu vou fazendo para cada outro. E o que eu vou fazer agora? Quando eu for soltar, então, o pastor Dudu, por exemplo, ele entrou e vai chamar o versículo lá, Tiago 1, 10. Primeira coisa, eu vou soltar a base do versículo. Quando abrir a parte verde grande, eu solto o versículo. E deixo. Enquanto ele estiver lendo, a gente vai manter. Então ele está lendo lá Tiago 1, 10, papapá, ele leu, terminou de ler, a gente limpa tudo. E ele limpa tudo. Mas sempre vai ser essa base agora. Primeiro eu solto a base. Quando aparecer o verde, eu solto a escrita do versículo.
tá? Terminou de ler, limpo tudo e ele limpa a base. É a gente que vai soltar também os preleitores. Então a gente tem aqui do lado na mídia, a gente tem os GCs de preleitores, GCs diversos do culto, pontos da palavra que vão estar aqui, que vocês vão baixar diretamente do Drive. O Drive agora ele não é mais o Google Drive, ele é um OneDrive Zion Church, exatamente esse nome que está aqui. E aí ele tem lá aqui mídias de culto, o culto, por exemplo, de hoje, dia 11, eu tenho manhã e noite. Então aqui eu tenho, na manhã, eu tenho os pontos todos que o Dudu vai usar, é o pastor Dudu que vai pregar, então eu tenho todos os pontos, eu vou importar para cá, esse a gente importa diariamente durante o culto, os outros vão estar aqui. E o que tiver a mais, por exemplo, hoje tem uma apresentação da promoção da Zion Páscoa, da Escola Zal, então a gente coloca aqui. Então eu pego esse cara que está aqui e vou jogar para minha máquina. Então dentro dos documentos aí na máquina do Morumbi, tem um documento que tem um cultos online aí, que a gente vai jogar sempre tudo para lá, a gente nunca vai usar o Drive direto, porque se cair a internet a gente fica sem acesso. Então esse é o ideal, fazer esse processo, salvar na máquina. Eu só vou jogar para dentro do Live Zion Sempre Úteis, que aqui dentro do Live Zion Sempre Úteis tem tudo que a gente precisa, todas as fontes. Quando eu falar, mudamos a fonte, as fontes vão estar aqui que a gente vai usar para ser instalada. Esses G6 apresentações, eu vou colar aqui, porque esse cara tem que estar aqui, porque é um GC novo que a gente vai usar na promoção. Então coloquei ele aqui. Os G6 de base de versículos estão aqui se a gente precisar pegar novamente. Os preleitores todos vão estar aqui. Se entrar um preleitor novo, a gente vai colocar aqui dentro dessa pasta. Então aqui que você vai achar o preleitor. Ou no dia, como eu falei, pode estar aqui ou pode estar dentro do Sempre Úteis. Alguns vídeos que precisar soltar específico tem aqui também, que aí tem o nosso vídeo do countdown do Butantan e outro vídeo que seja interessante e vão estar aqui. E aí o que acontece? Então, por exemplo, hoje a pastora Zoe vai entrar para fazer a abertura do culto. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o nome dela assim que ela entrar. Eu tenho que esperar ela falar pelo menos alguma palavra, bom dia, boa tarde, olá pessoal, alguma coisa. E aí eu venho aqui no Preletores, vejo aonde está o nome da pastora Sara, pastora Zoe, por exemplo, e solto, tá? E aí ele vai soltar o nome dela. No final ele limpa, só que está em loop. Então eu não posso deixar em loop. Então eu tenho que conferir se não está em loop. Então eu vou botão direito, playback, stop, ou seja, não pode estar em loop, porque não tem que ficar replicando o nome. E isso é um dos pontos que a gente tem que entender também do que precisa ser solto, tá? Mas vamos lá no GC do nome da pessoa. Eu vou soltar o nome dela, eu tirei o loop. Quando terminar, ele limpa e exatamente, então a gente não precisa cortar. É o tempo exato que precisa ficar na tela. Então, isso aqui já foi feito pensando no tempo exato. Então, o G6 de nome da pessoa, ele tem que vir e aparecer, desaparecer, né? Ele tem que entrar e sair, então ele tem que fazer exatamente esse papel. Existe outros G6, por exemplo, ofertas a contribuir. Então, eu tenho esse cara aqui, ele também tem que entrar, só que dependente do processo. Então, esse cara aqui é o que eu vou soltar de 15 em 15 minutos durante a palavra. Então, ele tem que entrar e sair, ele não pode ficar em looping. Então, eu tenho que ir lá, playback, stop, para que ele não entre mais no loop. Aí ele entra, acabou, é os 15 segundos que ele tem que ficar. Só que existe alguns que tem que ficar. Por exemplo, de ministração. Quando o pastor está falando sobre a sala de ministração, ele tem que ficar em looping, realmente, porque ficar fixo fica estranho. Então, a gente tem que ter um movimento. Então, enquanto ele estiver falando, esse cara tem que ficar entrando em looping para poder estar aparecendo na tela, tá? Mas são alguns específicos. Aquele que a pessoa sempre vai estar repetindo sobre ele pode estar em loop. Os que não é para ficar repetindo são aqueles que é um ponto específico, tipo GC do nome da pessoa, tipo o compartilhe essa palavra. Então aqui a gente tem aquele compartilhe que a gente solta aqui em cima. Esse cara tem que entrar e sair. Então ele não pode estar em loop. Eu tenho que ir lá, playback, stop nele. E aí quando eu soltar ele entra, sai e acabou. E aí eu continuo o meu fluxo de processos que eu preciso soltar, tá? O preleitor, a pastora Zoe, por exemplo, ela vai abrir o culto. E provavelmente ela vai encerrar o culto.
eu só solto a primeira vez que a pessoa aparece. Então ela acabou de aparecer abrindo o culto, eu vou soltar aqui o pastor Zoe. Se ela entrar daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ou 2 horas, eu não vou soltar de novo porque eu já soltei na abertura do culto. Então o nome da pessoa eu solto uma vez, unicamente, tá? Então é isso que é importante a gente entender desses pontos. Eu acho que o que pro culto online são esses pontos da base que às vezes enrola algumas pessoas. Então primeiro a gente vai soltar a base, espera abrir, a gente solta o nome e deixa enquanto a pessoa está falando, acabou, clear all, ele limpa toda a tela, tá? E os pontos da palavra, claro, né, quando a gente vai importar, vai soltar os pontos com base conforme o pastor vai falando, tá? Nunca soltar quando estiver orando, quando estiver lendo a Bíblia, nunca soltar nada para não tirar a atenção do que está sendo feito. Se a pessoa estiver só sendo discursiva na palavra, a gente pode soltar a base do versículo, a gente pode soltar o oferta, que agora a gente tem que soltar de 15 em 15 minutos, o compartilhe, o inscreva-se, a gente pode soltar desde que não esteja orando, desde que não esteja lendo a palavra. Tá? Então esses são os pontos que a gente precisa fazer também, muito importante. Muito obrigado, um bom dia para vocês aí.